Quais são os novos desafios da liderança no século XXI? Há 100 anos, ser pai, professor ou chefe era mais fácil. Por quê? A autoridade era dada. Todo o poder estava no pai, no professor e no chefe. Cabia ao aluno, filho, funcionário obedecer, ou apanhar em casa, ou ser demitido na empresa, ou ser punido na escola. O professor falava, a classe anotava. Tudo funcionava dentro de uma hierarquia, onde o poder estava definido. Este era um mundo muito útil e muito adequado para quem estivesse no topo da pirâmide de poder. Este é um mundo muito difícil e muito desafiador às pessoas da base. Vamos avançar para o nosso momento quase pós-pandemia. Nós sabemos que as pessoas são contratadas em uma empresa por suas habilidades técnicas, pelo seu domínio de engenharia, por saberem lidar, por exemplo, com um programa de computador, por terem habilidades físicas ou intelectuais que preenchem as necessidades daquela empresa. Nós chamamos essas habilidades duras, profissionais de formação, diploma, de hard skills, são habilidades duras, são habilidades estruturais. Eu sou contratado para ser professor porque eu tenho formação para professor, porque eu estudei, porque eu tenho diploma, porque eu posso demonstrar que eu passei anos e anos estudando para isto. Mas quando a escola me contrata, ela sabe pouco do outro lado da minha existência. Ela sabe pouco sobre as minhas soft skills, as habilidades subjetivas, carisma, simpatia, capacidade de trabalhar com o grupo. É claro que a seleção vai me perguntar isso. Você sabe trabalhar em grupo? A seleção vai me perguntar qual o meu maior defeito, mas as respostas previstas para um processo seletivo, por mais que ele seja bom, não revelam aquilo que só aparece ao longo dos meses e anos de trabalho. Fulano é um engenheiro extraordinário. Aquela é uma médica de ponta formada na melhor universidade com uma habilidade cirúrgica extraordinária. Este é um professor impressionante, mas grosseiro, arrogante, invasivo do espaço alheio, tóxico nas relações com os colegas, quando não preconceituoso. Surgem as chamadas soft skills e a ideia que você conhece, que nós somos contratados pelo currículo e demitidos pelo comportamento. É raro alguém ser demitido porque no currículo diz que tinha um curso de 360 horas e é constatado que o curso foi só de 320 horas. É raro isso ocorrer. O mais comum é grosseria, insubordinação e assim por diante. Mas a questão fica mais complicada porque no mundo pós-pandemia cresce uma tendência a uma grande renúncia dos empregos. Nós já notamos esses dados nos Estados Unidos e no Brasil. Nos últimos anos, centenas de milhares de trabalhadores abandonaram as empresas. Mas não abandonaram porque estavam em briga, em choque direto com a direção. Não abandonaram por isto, mas porque estão buscando, por exemplo, qualidade de vida, maior tempo com a família, um período de lazer maior, uma capacidade de ser mais criativo, uma capacidade de ter mais propósito. Esta grande renúncia, essa grande abdicação do emprego como figura está se multiplicando. E aí é que entra a figura da liderança. Se nós falarmos antigamente de hard skills e soft skills, hoje nós falamos que um verdadeiro líder desenvolve, promove e estimula power skills, ou seja, a combinação dos dois elementos. É claro que eu preciso de um médico competente em medicina. É claro que eu preciso de uma arquiteta competente em arquitetura. É claro que eu preciso de uma professora competente no exercício de dar aula. Mas, junto com isso, eu tenho que desenvolver uma coisa quase tão importante, ou até mais, do que aquela. E essas power skills se transformam em coisas fundamentais.
a liderança através do estímulo de cursos, a liderança através de feedback contínuo, a liderança através da barragem, parar as fofocas, a maledicência, tudo aquilo que um grupo humano costuma promover, a liderança que ajude a fazer reuniões produtivas, que estimule as pessoas, passou a ser um tipo de liderança muito diferente daquele tipo cuja simples presença assustava a equipe. Um mau líder é aquele que provoca a pergunta de um funcionário que chega um pouco depois do horário normal e pergunta: ele já chegou? Quando as pessoas perguntam, ele já chegou, existe um medo ainda ao poder. Um bom líder é aquele que a chegada promove uma tranquilidade, porque agora tem alguém que nos ajuda, agora tem alguém que nos incentiva, agora tem alguém que vai estimular e que tem uma visão total do processo. O bom líder deixa de ser aquele relógio ponto que controla a produtividade dos funcionários e, especialmente em funções criativas, críticas ou de grupo, ajuda a desenvolver uma espécie de ambiente onde as pessoas não apenas funcionem e atendam à demanda da empresa, claro, mas também funcionem como pessoas entre si e com o grupo. Por isso que é fundamental que eu aprenda uma certa inteligência emocional no contato com as pessoas, que antes não era demandada. Um bom professor há 100 anos tinha autoridade. Hoje um professor precisa de autoridade, mas hoje somos muito intolerantes ao autoritarismo. A boa capacidade de estimular essas power skills transformou a noção de liderança. E quando falamos que os colaboradores de uma empresa devem procurar, dentro do princípio da learnability, a capacidade de continuarem aprendendo, é óbvio, você concorda com isso, todo mundo concorda com isso, mas não se esqueça que isso se aplica também à liderança. Os líderes costumam dizer: quais os últimos cursos que você fez? E os liderados poderiam dizer: e o senhor e a senhora? Quais os últimos cursos que fez sobre liderança? O desafio tem que ser coletivo. Vivemos experiências inéditas. Ninguém preparou uma estratégia clara sobre ação e estratégia em negócios pós-pandemia. Ninguém sabe como realizar um novo tipo de aula onde as atividades presenciais e as atividades virtuais convivam. Ninguém sabe como será o futuro de uma medicina em que a anamnese médica, a entrevista para o levantamento dos dados do paciente, pode ser feita agora virtualmente. Ninguém sabe onde está com clareza essa caminhada. Quanto mais eu pensar nisso, me atualizar, quanto mais eu aceitar o desafio dessas questões, quanto mais eu entender que a obrigação para manter talentos na empresa não é mais apenas a boa vontade dos contratados, mas a sinergia entre contratados e contratantes, quanto mais eu constituir laços que representem um desafio coletivo e estratégico, mais eu me aproximo de um modelo de liderança que supere a noção autoritária, centralizadora, muitas vezes violenta, do poder no passado. Ser líder hoje é mais difícil do que há 100 anos. Ser líder hoje é um desafio interessante para que você possa pensar que não apenas os associados e os colaboradores têm desafios novos na empresa, mas você que exerce qualquer liderança também tem o mesmo desafio.